inveja é um sentimento sofrido e equivocado. Podem vir ou não de vidas passadas. O conhecimento influi diretamente em nossas crenças e percepções. Deveríamos estar mais preocupados em amar do que em adorar. O pensamento é a linguagem universal de todo espírito. Livro do mês trata da escalada evolutiva através das reencarnações. Precisamos fazer mais pela formação espiritual de nossos filhos. Muito bom dia, ouvinte. Estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita. Hoje é a de número 2093, são 46 anos no ar. E você que já conhece o programa, pode recomendá-lo aos amigos e familiares. Lembrando sempre que Momento Espírita pode ser acompanhado ao vivo pelo site www.uniradio.com.br e também após o programa pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflite, questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. E quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O nosso programa é feito para o ouvinte. Os nossos leitores de contato, os nossos telefones de contato no dia de hoje são os seguintes. No telefone fixo 34710700 e os celulares também, da TIM 981-792405 e o da Vivo 997-51-2397. O código telefone, o DDD é 14. O nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo, 997-512397. E você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, Garça, São Paulo. O nosso CEP é o 17.400.000. E nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com a sua participação. O livro que vamos sortear ao final desta edição, entre os ouvintes que nos telefonarem, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita, Corações Sem Destino, é da autoria do Espírito Chélida, pela médium Eliana Machado de Coelho. São 3 espíritos que, depois de cuidadoso planejamento na vida espiritual, reencarnam para enfrentar a difícil missão de reconciliar com os adversários do passado. Corações Sem Destino é uma publicação do Lumen Editorial. E ganhou o livro no domingo passado, João Rodrigues Filho, do bairro José Ribeiro, em Garça. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação, Eliane e Cláudio, com participações de Maris e Sônia e Heloísa, e a secretaria Maris e Benevides. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezados ouvintes, muito bom dia. O rei Dionísio, monarca de Siracusa, 4 séculos antes de Cristo, vivia no seu suntuoso palácio, na cidade mais rica da Sicília, onde era atendido por uma criadagem sempre disposta a fazer-lhe as vontades. Por ser rico e poderoso, muitos siracusanos invejavam sua sorte. Damocles estava entre eles. Era dos melhores amigos de Dionísio e lhe dizia frequentemente: "Que sorte a sua, Dionísio! Você tem tudo o que se pode desejar. Só pode ser o homem mais feliz do mundo." Dionísio foi ficando cansado de ouvir esse tipo de conversa. Assim, certo dia propôs ao amigo
a experiência de passar um dia apenas em seu lugar, como rei, desfrutando de tudo aquilo. Damocles aceitou prontamente. Não havia nada que desejasse tanto. No dia seguinte, ele foi levado ao palácio, e os criados reais lhe puseram na cabeça a coroa de ouro, e o trataram como rei. Recostou-se em almofadas macias, e sentiu-se o homem mais feliz do mundo. Ah, isso que é vida! Exclamou feliz. Nunca me diverti tanto. De repente, Damocles empalideceu, enrijeceu-se todo, o sorriso fugiu-lhe dos lábios, suas mãos estremeceram, esqueceu-se da comida, do vinho, da música. Só queria sair dali ao perceber que bem acima de sua cabeça pendia uma espada, presa ao teto por um único fio de crina de cavalo. E a lâmina brilhava, apontando diretamente para os seus olhos. Damocles ficou paralisado, preso ao assento. Tentou levantar, mas não conseguiu, por medo de que a espada, com um movimento seu, pudesse cair em cima dele. — O que foi, meu amigo? — perguntou Dionísio. — Parece que você perdeu o apetite. — Essa espada, disse o outro do sussurro. — Você não está vendo? — É claro que estou. Vejo-a todos os dias. Está sempre pendendo sobre minha cabeça, e há sempre a possibilidade de alguém ou alguma coisa partir o fio. Um dos meus conselheiros pode ficar enciumado no meu poder e tentar me matar. As pessoas podem espalhar mentiras a meu respeito para jogar o povo contra mim. Pode ser que um reino vizinho envie um exército para tomar-me o trono. Ou então, posso tomar uma decisão errônea que leve a minha derrocada. Quem quer ser líder precisa estar disposto a aceitar estes riscos. Eles vêm junto com o poder, percebe? É claro que percebo, disse Damocles. Vejo agora que eu estava enganado e que você tem muitas coisas em que pensar além de sua riqueza e fama. Por favor, assuma o seu lugar e deixe-me voltar para minha casa. Até o fim de seus dias, Damocles não voltou a querer trocar de lugar com o rei, nem por um momento sequer. Antes de deixar que a inveja cresça em seu coração, lembre-se da espada de Damocles. Toda riqueza, todo poder, toda fama, vem com uma série de decorrências naturais que devem ser consideradas. Não se deixe consumir por esta luta incessante do orgulho e da vaidade não satisfeita. A inveja é uma das mais feias e das mais tristes misérias do mundo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos esses males. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, estamos aguardando suas perguntas, comentários, críticas e sugestões. A sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. As perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar as respostas mais bem elaboradas. Vamos às perguntas de hoje. Como o Espiritismo pode explicar o caso de uma pessoa que, visitando um lugar pela primeira vez, ela sentiu que já conhecia esse lugar e conhecia também pessoas que ela nunca tinha visto antes na vida? A pergunta foi formulada pelo ouvinte João Batista Pinheiro, do bairro José Ribeiro. Evidentemente, João, o que você quer saber é se um caso como esse que você está apresentando pode ser atribuído à reencarnação. Nós podemos dizer que é uma possibilidade. De fato, desde Kardec até hoje,
As pesquisas sobre reencarnação atestam a possibilidade dessas lembranças, conscientes ou inconscientes. No caso que você cita, trata-se de uma lembrança inconsciente, ou seja, uma impressão, naturalmente seguida de uma forte emoção, de que o lugar que a pessoa está visitando já era conhecido. Ela só não sabe dizer quando e em que circunstâncias. Lembranças de encarnações anteriores são muito raras, mas quando acontecem, são mais frequentes em crianças de até 5 ou 6 anos de idade, por causa da proximidade entre uma encarnação e outra. Por isso aconteceria porque a atual reencarnação ainda está se processando e eventualmente vem à memória algum flash que pode até mesmo confundir a criança. No adulto, como dissemos, é muito raro. O esquecimento do passado é providencial. Ele ocorre dentro das leis naturais. O cérebro atual não tem nada a ver com o cérebro da vida anterior. E então, quando ocorrem as lembranças, é por uma outra via e não pela via cerebral. Na expressiva maioria, o espírito, desde que está reencarnado, ele corta as suas relações conscientes com o passado, a fim de assumir uma nova vida e recomeçar o seu processo evolutivo sem a interferência emocional da memória anterior. Isso, no entanto, não impede que o cérebro capte de forma inconsciente impulsos de memória, que pode causar certas impressões, como a de perceber algo familiar em lugares, pessoas e situações. Contudo, João, essas impressões muito vagas de reconhecimento de lugares e de pessoas podem ocorrer, mas mesmo assim, nem todos os casos se tratam de reencarnação. Existem outras explicações. Por exemplo, é possível que a pessoa, durante o sono, tenha entrado em contato com esse lugar e com essas pessoas, e desse modo a lembrança aflora o seu inconsciente quando ela se depara com o que viu em sonho. Esta também é uma possibilidade. Então, ela deve fazer um esforço de memória para ver se pode lembrar de seu sonho. Esse fenômeno que desperta na pessoa aquela impressão de que ela já viu o que está vendo agora, é conhecido pela expressão francesa, o déjà vu. Traduzindo em português, é o já visto. Pelas pesquisas até então realizadas, não se trata apenas de ver pessoas e lugares e ter a impressão que os já conhece. Trata-se de um fenômeno mais amplo, que envolve sobretudo as emoções. A pessoa sofre, naquele momento, uma breve comoção inexplicável. É claro, e parece que alguns sentimentos muito profundos, agradáveis ou desagradáveis, vêm à tona, como se ela estivesse sendo transportada para outro tempo. Uma outra explicação para o déjà vu, além do sonho, é o fato do cenário que a pessoa percebe ter relação com uma situação parecida que ela já viveu nesta vida e da qual, naquele momento, ela não se lembra porque está no seu inconsciente. Como entre a situação que viveu, o lugar, as pessoas e as circunstâncias, e a cena atual, existem traços semelhantes. Ela tem a impressão de que já passou por aquela situação. Como você vê, não é tão simples concluir que se trata de reencarnação. Os estudos sobre reencarnação, João, não são exclusivos do Espiritismo. Existiram e ainda existem muitos pesquisadores não espíritas que buscam evidências de reencarnação através de estudos criteriosos. Um deles, e talvez a maior autoridade a respeito, foi o Dr. Ian Stevenson, que desencarnou em 2007 nos Estados Unidos e estudou reencarnação por mais de 40 anos, e deixando alguns sucessores para continuar seu trabalho. Chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, ele deixou muitas obras a respeito, poucas delas traduzidas para o português. Stevenson preferia estudar reencarnação em crianças e em suas pesquisas estudou detalhadamente centenas de casos. Sua obra mais conhecida em língua portuguesa é 20 casos sugestivos de reencarnação. E atenção,
Você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, Corações Sem Destino. É de autoria do Espírito Chélida, pela média Eliana Machado Coelho, e o telefone fixo para ligação é o 3471-0700, ou então dos celulares 997-51-2397 da Vivo, ou então 981-792405 da TIM. O nosso habitual ouvinte Ariovaldo de Nicolai nos enviou para nossa apreciação um vídeo de um programa religioso, em que o apresentador e o entrevistado interpretam as aparições e comunicações de espíritos por manifestações do demônio, recorrendo a algumas citações bíblicas, alertando para o perigo que tais fenômenos representam. Ariovaldo, se há um direito sagrado que Deus conferiu a todos os seus filhos, é o de pensar pela sua própria cabeça e dar as coisas ao mundo com suas próprias interpretações. Portanto, esses irmãos que professam sua crença com tanta sinceridade e fervor merecem todo o nosso respeito. O Espiritismo, desde o seu surgimento, e isso está lá no Livro dos Espíritos, lançado em 1857, respeita todas as formas de crença porque sabe que elas são necessárias para atender às muitas e diferentes necessidades de evolução. Assim, não queremos tirar a autoridade desses homens de Deus que acreditam piamente que estão fazendo bem feito a sua parte. Hoje, uma grande parcela da população já experimentou mais de uma religião e sabe muito bem que, embora cada religião tenha a sua própria forma de pensar, todas são unânimes em que a maior necessidade do ser humano é a vivência do amor fraterno, aquele que Jesus nos ensinou. Até mesmo as pessoas de bom senso, que não seguem uma religião específica ou abominam a religião, sabem disso. A questão religiosa deve se apoiar no seguinte princípio: siga aquela que mais atenda às suas necessidades de melhoria. O Dalai Lama, que é o líder budista, conversando com o então Frei Leonardo Boff, disse: a melhor religião é aquela que te faz melhor. A doutrina espírita, Ariovaldo, não é uma simples crença sentada somente numa fé passiva. Dizem que ela é ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo. E que ela nasceu de estudos, de pesquisas. Dias atrás, estreou no Brasil o filme Allan Kardec, que procurou mostrar isso. A diferença entre o espiritismo e a religião tradicional é que o espiritismo representa um grande passo à frente dos sistemas religiosos que até então imperavam no mundo, não só para fundamentar os ensinamentos de Jesus sobre a necessidade da melhoria moral do ser humano, mas para estudar, pesquisar e descobrir, ao lado da ciência, novas verdades que vão se revelando à medida que o progresso intelectual da humanidade vai acontecendo. E quando estamos de posse de novos conhecimentos, Ariovaldo, tudo muda ao derredor, porque podemos perceber mais, sentir melhor e compreender com mais profundidade e amplitude tudo o que nos cerca. Para uma pessoa comum, uma pequena folha de árvore é simplesmente uma folha, mas para um botânico que é um estudioso do reino vegetal, uma folha de árvore oferece um campo imenso de estudos e pesquisas, que vai revelar para essa pessoa, 1000 informações. Desse modo, o Espiritismo não lê a Bíblia da maneira tradicional, porque, seguindo os critérios da razão e do bom senso, na Bíblia ele encontra uma infinidade de informações que os olhos comuns, sem ajuda e sem orientação, não poderiam perceber. A questão da sobrevivência após a morte é hoje um dos assuntos mais discutidos no mundo. No passado, ela se restringia à crença religiosa. Hoje já é objeto de pesquisa científica. Isso graças ao Espiritismo, graças ao trabalho de Allan Kardec, que nos meados do século XIX tudo fez para chamar a atenção da humanidade
para algo que não podia mais permanecer no terreno da crença simples e ingênua. As manifestações espíritas que Kardec e muitos estudiosos pesquisaram fazem parte da lei da natureza e seu reconhecimento científico é um caminho sem volta, que cedo ou tarde acabará sendo proclamado pelos meios acadêmicos. Desse modo, Ariovaldo, os argumentos que os nossos irmãos colocam no programa são de fundo emocional, os mesmos que sempre embasaram a religião da fé e da contemplação, mas não suportam os argumentos mais elementares de razão, porque se trata de simples afirmações, mas não são frutos de pesquisas e de estudos que hoje, no século XXI, em plena era científica, não podemos dispensar. No entanto, nós os respeitamos e até os aplaudimos pelo esforço e pela dedicação com que se consagram aos seus mistérios, entendendo de seu ponto de vista que estão fazendo o melhor para o povo. Uma senhora, ouvinte deste programa, nos telefonou dizendo mais ou menos o seguinte: tenho um irmão e uma irmã que são espíritas. Esse meu irmão sempre me disse que eu sou a médium da família por causa de minhas percepções, de meus pressentimentos, e que deveria estudar o espiritismo. Mas eu nunca tive interesse por isso. Fui criada no catolicismo, mesmo assim nunca me interessei pela religião, por nenhuma religião. Me sinto bem como estou. E minha irmã, que vive lendo livros espíritas, tem mais problemas do que eu. E a pergunta que faço é a seguinte: o fato de eu ter pressentimentos e percepções é porque sou médium? A mediunidade é algo que se adquire ou a gente já nasce com ela? Muito interessante seu depoimento, minha senhora. Devem existir muitas pessoas na mesma condição. Elas não são religiosas, elas não se interessam por uma religião específica, mas vivem bem consigo mesmas. Na verdade, a questão não está na religião em si, mas no estilo de vida que levamos. A religião não é a salvação para ninguém. O Espiritismo nunca disse que salvaria alguém, mas sempre afirmou que fora da caridade não há salvação. Este é o seu lema. O que é caridade? É fazer o bem, é evitar o mal, é procurar seguir os ditames da própria consciência, e isso está acima de todas as religiões. Vemos que a senhora ouve este programa e ouve também o programa católico que vem antes do nosso. Isso é muito bom. Cada um tem uma forma de se espiritualizar. E o caminho da espiritualização é o caminho do bem e da boa mensagem, a boa palavra, o apoio e o estímulo às boas obras. Acreditamos que a senhora encontra isso nesses programas. Infelizmente, há muita gente que ainda não despertou para o fato de que, deste mundo, nós não levamos nada, a não ser o bem que fizermos, e o anseio de servir e de ser bom. E olha que a vida é bem curta. Hoje estamos aqui, mas amanhã não sabemos. Jesus contou esta parábola, minha senhora. Era um senhor que descia de Jerusalém para Jericó, quando foi assaltado por malfeitores. Foi despojado de seus pertences e ele ficou ferido e estendido naquela estrada deserta. Por ali passou um sacerdote, que era considerado um homem de Deus, e depois passou um levita, que era um servidor do templo. Mas nenhum dos deles socorreu o ferido. Logo depois passou por ali um samaritano, que, ao ver o estranho naquelas condições, compadeceu-se dele e procurou ajudá-lo, tratando de seus ferimentos. E vendo que ainda lhe faltavam os cuidados, levou-o a uma hospedaria mais próxima, pagou o hospedeiro para tratar do homem e continuou seu caminho. A grande lição dessa parábola é que o sacerdote e o levita são judeus dedicados ao templo e tidos como os mais próximos de Deus, passaram indiferentes ao homem caído, enquanto que o samaritano, considerado herege, pois nem o templo frequentava, foi quem socorreu seu irmão abandonado.
Veja, portanto, que religião não quer dizer nada. Se ela não for levada a sério, se o ser humano não tiver a fim de se melhorar. Qualquer um de nós pode entrar numa religião, frequentar um templo, participar de culto, pagar o dízimo. O problema, portanto, não é o fato de a pessoa ter entrado na religião, mas sim o fato da religião ter entrado nessa pessoa, tornando-a melhor, mais tolerante, mais responsável, mais caridosa, mais compreensiva para com os seus irmãos de humanidade. Logo, minha irmã, para nos aproximar de Deus, ou seja, para a conquista da paz interior, o mais importante é que estejamos sempre dispostos a dar o melhor de nós pelo bem de todos, na certeza de só assim estaremos fazendo a vontade do Pai, como ensinou Jesus. Atenção! Você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Corações Sem Destino, autoria do Espírito Chélida, pela médium Eliana Machado Coelho. Use o telefone fixo 3471-0700 ou então um dos celulares 997-512397 da Vivo ou 981-792405 da TIM. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e dar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O contato entre os espíritos. Esta questão que iniciamos em edições passadas ainda tem desdobramentos. Se os espíritos podem se comunicar entre si, como se dá essa comunicação? Allan Kardec faz esta pergunta na questão 282 de O Livro dos Espíritos. Eis a resposta. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento. Como para a voz, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se de um mundo para outro. Como vocês podem perceber, a resposta é generalizada, ou seja, ela procura abarcar todas as possibilidades de comunicação. Mas sabemos que essa comunicação, ainda que aconteça segundo esses princípios, depende de cada caso. Procuremos entender. O pensamento é uma linguagem universal e pode atingir qualquer distância. Se existem limites, esses limites dependem das condições espirituais de cada um, dependem de cada caso. Assim como o ser humano, de maneira geral, comunicam-se entre si através da fala, existem aqueles que têm limitações na fala, como existem os que têm limitações auditivas. Numa comparação grosseira,
É o que acontece quando com os desencarnados. Por isso, uns se comunicam mais facilmente que os outros. No entanto, todos os espíritos têm potencial para se comunicar um com os outros pelo pensamento. De um modo geral, portanto, todos podem emitir e receber uma mensagem, mas há fatores que podem facilitar ou dificultar a comunicação. Por exemplo, o que pode facilitar uma comunicação? O sentimento de um para com o outro. No próximo domingo, daremos continuidade a este mesmo assunto. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo, todos os domingos a partir das 11h30 por meio do rádio, sintonizando os 1060 kHz desta emissora, ou pelo site da emissora, ou também por algum aplicativo de rádio que você pode encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Portanto, anote o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente seu recado. Chegou o momento da leitura, apresentado pelo Mários Edílio de Carvalho. Bom dia, Mários. Bom dia novamente, né? Eliane, o Cláudio, e bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Neste mês de junho, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados mais um romance, publicado pela editora M, da cidade de Capivari. Trata-se da obra intitulada 5 Minutos, autoria de Isabel Scocchi. 5 Minutos conta a história de um grupo de espíritos comprometidos entre si ao longo de 3 encarnações. Um senhor de fazenda, abusador e prepotente, uma criança ingênua e sonhadora, arrebatada do convívio de seus pais e entregue a todo tipo de abuso, uma madame fútil, dona de uma casa de mulheres, ambiciosa e disposta a tudo para se satisfazer na luxúria de seus clientes. Um capataz humilde, que do dia para a noite se vê envolvido em circunstâncias comprometedoras. De acontecimento em acontecimento, vão todos se enredando numa trama cheia de intrigas e maldades que demandarão séculos para serem ajustadas. Porém, a lei divina, feita de misericórdia e justiça, alcança cada um desses personagens, sempre lhes propiciando oportunidades de resgate e reparação. E finalmente, esclarecidos e orientados, mergulham novamente na carne para, dessa vez, buscarem sua redenção. Caro ouvinte, venha participar do grupo de leitores do Clube do Livro Espírita de Garça. Por apenas R$ 17,00, você receberá mensalmente um livro em sua casa. Entre em contato com o Daniel pelo celular 14 98127 7775. O Clube do Livro é um serviço feito por voluntários e sem fins lucrativos para a divulgação da boa mensagem através das inúmeras obras que compõem a literatura espírita. Participe do clube e contribua para a sua divulgação. Muito obrigado, ouvinte, pela sua preciosa atenção. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela, 178. E lá tem atividades diárias de aplicação de passe às 18 horas, menos quinta-feira. As crianças e os casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar um atendimento para conversa fraterna com os atendentes que lá se encontram, podendo também agendar uma outra ocasião. As reuniões de palestra e estudos para o público em geral
Realizam-se segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras. Nesta segunda, às 20 horas, teremos palestra sobre o tema Utilidade e Emprego dos Bens Materiais, seguida de aplicação de passes. Terça-feira, 19h30, leitura do livro Obreiros de Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o livro chamado Livro da Esperança, de Emmanuel. Na quarta-feira, há o estudo espírita para os iniciantes, no conhecimento da doutrina, às 19h30. Nas quintas-feiras, há o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nas sextas-feiras, temos o grupo de leitura, e ali estamos iniciando o estudo de uma nova obra de André Luiz, Ação e Reação, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Grupo Vida, o Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem seus entes queridos. Bem, ouvintes, atenção, e vamos ouvir agora as palavras da jovem Heloísa, que é integrante da Mocidade Espírita e é uma das evangelizadoras de nossas crianças. E a Heloísa tem um recado a dar aos pais e aos responsáveis sobre o trabalho que desenvolvem no Lar Meimei. Olá, queridos amigos e irmãos. Meu nome é Heloísa, sou uma das evangelizadoras responsáveis pela evangelização infantil em Garça. Por esse motivo, gostaria de falar sobre a evangelização infantil, sua importância e onde encontrar. A evangelização tem como intuito educar as crianças no caminho do Evangelho, mostrando os caminhos pelos quais Jesus trilhou, nos deixando exemplos de sua caminhada. A infância é o momento mais oportuno para apresentar às crianças o nosso modelo e mestre Jesus, pois é nessa fase que elas começam a discernir o bem do mal. Os pais e responsáveis têm como ação o incentivo ao caminho do saber. A doutrina espírita nos conforta e nos fortalece. Se acreditamos que esse caminho é o melhor para nós adultos, também será para as crianças. Assim, preparamos as crianças para o futuro, trabalhando para que sejam adultos voltados para o trabalho no bem. Elas são o solo, onde a semente do Evangelho poderá se instalar. Sendo assim, devem ser cultivadas com muito amor e cuidado. Então, se você é de Garça, a evangelização infantil acontece no Lar Meimei, aos sábados, das 10 às 11 horas da manhã. Temos 2 turmas, dos 3 aos 6 anos de idade e dos 7 aos 13 anos de idade. Caso o centro espírita que você participa não tenha evangelização infantil, incentive para que o trabalho se inicie, e juntos seremos grandes evangelizadores, com a proposta do trabalho no bem. E para encerrar, deixo uma mensagem de Bezerra de Menezes. Ide, filhos da alma, em paz, em retorno ao nosso campo de trabalho, e arai, semeai, vigiai as plântulas, defendei-as até que possam, como árvores frondosas e frutíferas, albergar a sociedade cansada, desiludida e necessitada de paz, de pão e de amor. Palestra no CFEAC de Vila Araceli. Será amanhã, 10 de junho, às 20 horas, a palestra pública a ser proferida pelo Dr. Fabiano Del Masso, no Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Vila Araceli. O tema da palestra é mediunidade onírica, ou mediunidade dos sonhos. Após a palestra, haverá aplicação de passes. Programas de rádio é todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição do Polícia Notícia. A Unirádio apresenta o programa Flash, 5 minutos com você.
com a Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, temos a história de uma mensagem, analisando interessantes mensagens psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra, a Biblioteca do Caminho de Damasco, que permite a qualquer pessoa acesso a livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. E a biblioteca fica aberta ao público a partir das 17h30, durante o horário dos passes. E como todo domingo, agora a Sônia nos traz a mensagem da semana. Olá, amigos. Hoje, domingo, como é bom estar com vocês. Nossa indicação de hoje é o livro Vigiai e Orai, de Carlos A. Bacelli e Irmão José. Irmão José nos diz, neste pequeno livro sobre temas da vida diária, oferecemos aos nossos irmãos o resultado em síntese das reflexões que efetuamos à luz do Evangelho, quanto às mais diversas situações que afligem o homem em sua breve passagem pela terra. Consoante o que nos disse Jesus, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Este volume de nossa despretensiosa lavra nos é um convite à vigilância operosa e à prece, que se traduz na ação cotidiana pelo bem de todos. Porquanto, sem fé em Deus e a vivência constante do amor aos semelhantes, o homem estará sempre à mercê de suas próprias imperfeições, sucumbindo não raro sob o assédio das forças do mal que lhe tramam a queda. Não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem e a tentação se afastará. Na medida de tuas possibilidades, auxilia quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. A oração é luz acesa na alma. Quando oras, os teus pensamentos se renovam e a tua disposição se modifica. A prece é um vínculo com os planos superiores. Ora e examina a ti mesmo. Sê mais vigilante. Não dialogue sem proveito. Permite-te a emoção das lágrimas, mas também derrama suor. Lembra-te de Deus com maior frequência e não apenas nos instantes de aflição. Confia na intercessão divina, mas não pares de trabalhar. Faz o teu próprio caminho. Todo problema tem solução. Jamais te desesperes, pois Deus está com você. Vigiai e orai. Te espero em nossa biblioteca. Até domingo próximo. Passamos agora ao sorteio do livro da semana entre os ouvintes que nos telefonaram. Trata-se da obra Corações Sem Destino, de autoria do Espírito Chélida, pela médium Eliana Machado Coelho. E o livro sai para nosso ouvinte, Maria Isabel Mendes Faria, residente em Garça. Parabéns pelo livro e leia, aproveite bastante e, se gostar, passe para os seus amigos. Mas antes, venha buscar o livro aqui na portaria da Unirádio durante a semana, no horário comercial. Obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo e participando também deste espaço de reflexão e paz. Nós agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo e desejando a todos uma ótima semana.